Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Grão Faculdade Responde. Hoje nós estamos num modelo um pouquinho diferenciado, porque hoje vamos fazer um bate-papo com a tutoria. Exatamente. Você não quer saber quem é o seu tutor, aquela pessoa que está ali do outro lado da telinha, respondendo as suas dúvidas, sanando as suas inquietações, te auxiliando no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem? Pois bem, hoje o nosso bate-papo é da área de educação, né? Todos os cursos que compõem a área de educação estão sob a minha gestão, mas também do meu querido tutor, que é o ponto focal da educação, o professor Marcelo Abreu. E nesse momento eu convido ele diretamente da bancada do GRAM para ele fazer parte comigo nesse link externo. Olá, Marcelo, seja bem-vindo e a esse local aqui. Tenho certeza que aonde você está, receba meu abraço quentinho por toda a sua trajetória e o seu trabalho aqui no GRAM. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Estela? Retribuo o abraço. É com grande alegria que faço parte dessa equipe. É com grande satisfação que eu trabalho na tutoria das licenciaturas e, com muito prazer, participo desse momento, dessa troca, dessa conversa tão gostosa. Ai, Marcelo, muito bom poder conversar com você mais uma vez. Marcelo, eu conheço um pouco da sua história, tenho certeza que você vai falar aqui um pouquinho para a gente. Quem é o Marcelo pelo Marcelo? Porque eu acho que isso aproxima tanto os nossos estudantes. Eu defendo uma docência mais afetiva, mais amorosa. Eu sei que você também faz isso. Me conta um pouquinho da sua história, Marcelo. E como é que você chegou na educação à distância e como é que você chegou aqui na tutoria? Tenho certeza que os nossos estudantes estão super curiosos com isso. Então, estudantes, eu iniciei a minha prática com a docência no curso de formação de professores no ensino médio, né? Eu também fui normalista, como muitos de vocês, e me aproximei da educação infantil, da educação dos pequenos. E fui trabalhar com um grande desafio na minha carreira profissional, que foi trabalhar com meninos e meninas em situação de rua. Eu trabalhei na Escola Municipal Tia Ciata, no Rio de Janeiro, num projeto inovador na América Latina, que era um projeto que atendia exclusivamente meninos e meninas em situação de rua, e onde o afeto, né, trazia aí laços com aquelas crianças e aqueles adolescentes para que a educação acontecesse de fato. Então, os laços afetivos nos aproximavam e faziam com que o educar, o aprender, fizesse parte daquele cotidiano. Foi muito interessante. E depois eu fui fazer o curso de pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, onde, alguns anos depois, eu trabalhei como professor. Né? E aí tive essa troca não só da formação inicial em pedagogia, como depois a docência em pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, depois em outras universidades também. E foi na UERJ, né, na nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que eu descobri a educação à distância, através da tutoria e depois na coordenação de disciplinas do Consórcio de Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro, o chamado CEDERJ. Isso já 20 anos de trajetória, né? Nesse laço que nos fortalece, nos aproxima dentro de uma possibilidade de uma ação pedagógica e educativa possível, real, responsável e competente. E agora, orgulhosamente, estou aqui no GRAM. Nossa, Marcelo, que história linda! Falar do trabalho com meninos de rua é sempre um encantamento, né? Porque é um grupo que é considerado marginalizado, mas o que a gente recebe em troca é, sem dúvida, a questão mais importante, que são as relações afetivas e a amorosidade, o que nos forma como seres humanos. E eu acho que foi isso também que te trouxe para cá, Marcelo. Esse teu olhar amoroso como pedagogo e psicólogo. Você não falou dessa formação, mas isso Sim, é um ponto importante, né? E o que que você faz aqui na GRAM? Como ponto focal da tutoria na área de educação, qual é o seu grande papel, Marcelo? então, antes de falar do meu grande papel, né, no GRAM, vou aí fazer o complemento que eu não fiz, né? Sim.
Alguns anos depois, fui eu continuar com os meus estudos e me lançar a uma nova área do conhecimento que já me era muito querida, que foi a psicologia. Hoje eu sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental, e a psicologia também é uma área muito querida e de grandes desafios, de grandes conhecimentos e possibilidades, né, de estudos e de troca e aprendizado. No GRAM, na tutoria, eu estou à disposição, à espera dos alunos, em recebê-los, a interagir, a construir esses laços afetivos, de aproximação com o GRAM, dentro de um canal que é possível, que é o canal da tutoria, que está disponível lá no ambiente do aluno, né? No AVA, no ambiente de aprendizagem, onde o aluno pode colocar suas questões, suas inquietações, suas dúvidas, a interação para um bate-papo gostoso, uma troca de uma possibilidade de um elo de ligação que eu, enquanto professor tutor, estou fazendo com os professores responsáveis pelas disciplinas e também com a própria coordenação do curso. Então, a disponibilidade, ela é total, ela é frequente, né, e é possível. Aguardo sempre as inquietações de vocês para uma troca bem gostosa e afetiva. Nossa, Marcelo, eu acho que você já resumiu toda a ação de um tutor, que é aquela pessoa que apoia o desenvolvimento do outro, né? O processo de construção de conhecimento. E nesse nosso bate-papo hoje, Marcelo, ele também se origina a partir das nossas trocas semanais sobre como os estudantes estão consolidando a sua formação. Então, um momento para a gente perceber como esse estudante está consolidando a sua formação é no momento avaliativo. E aqui eu gostaria de fazer um recorte na disciplina de prática pedagógica, que é um requisito obrigatório, né, do MEC. O estudante tem que cumprir 400 horas de prática pedagógica ao longo do curso. Muita gente às vezes confunde com o estágio, que é o momento do exercício docente, mas a prática também se aproxima do estágio, mas ela tem uma outra conotação, que ali ele vai construir as competências e vai desenvolver as habilidades necessárias para o seu fazer pedagógico. E aí, Marcelo, eu tenho certeza que você tem algumas dicas para quem já fez a primeira prática pedagógica, as primeiras ali, e quem ainda não fez. Você tem como dividir com a gente algumas boas práticas, algumas dicas para que esse estudante consiga fazer o melhor de si nesse momento? Claro, certamente. A primeira coisa é dizer que não tenha medo, não é um bicho de sete cabeças, não morde, não causa prejuízos, muito pelo contrário. As práticas, elas foram elaboradas com muito carinho, com muito afeto pelo GRAM, para que o aluno se empodere e se aproxime desse momento, para além dos estudos em que ele realiza, tendo um diálogo com outras realidades, até mesmo as realidades que ele encontrará lá no estágio. Então, é um preparo que antecede o estágio, mas que já dialoga para fora do âmbito teórico, né, do estudo da tela, para que se amplie para além da tela. Vamos ao mundo real, vamos dialogar com essa realidade. E essa realidade não pode ser assustadora. Essa realidade tem que ser uma realidade leve, suave, querida, que contribua realmente com esta formação. Então, a elaboração da estrutura de como a prática vai acontecer já foi pensada em facilitar e agregar valores a esses alunos que hoje estão no GRAM. Então, a construção, a elaboração dessa prática já foi objetivando essa aproximação de maneira prazerosa, de maneira suave, de maneira alegre, de maneira possível. E dentro dessa construção, a gente tem algumas possibilidades que já se tornaram reais dentro desse cotidiano. Por quê? Alguns alunos já nos enviaram as práticas que foram consideradas boas práticas e que é possível realizar, né, essa troca agora para apontar para vocês em quais caminhos são possíveis. Não é uma receita de bolo,
não é faça isso, mas é entender o que já foi feito e o que foi considerado bem feito dentro de uma possibilidade que pode surgir uma ideia e não tinha Hum, pensado nisso. Que bacana, olha só, eu tenho isso aqui na minha cidade. Poxa, essa é uma realidade que eu posso também dialogar por aqui. Ou me deu uma outra ideia. A partir dessa, dentro do meu bairro, dentro da minha localidade, eu tenho uma outra possibilidade que pode dialogar com essa que foi apontada. Então, vamos entender algumas. A primeira que eu quero destacar foi uma aluna que trouxe uma atividade. Essa aluna, ela é de Curitiba e ela trouxe uma interação, né, uma possibilidade de interação através da musicalização infantil com a questão da construção dos instrumentos de sucatas. Olha que bacana. nossa, De interessante. sucatas. Então, instrumentos musicais sendo elaborados junto com os alunos, construindo junto com os alunos, para a questão do ritmo, a educação musical, através da sucata. Que proposta interessante, né? Pensar no Sim, meio ambiente, pensar na questão da música, da educação musical, do ritmo, da atenção, da ludicidade, porque a própria construção dos instrumentos é um aspecto lúdico para a exato. construção, E onde a Marcelo, ela aplicou para que diga grupo essa atividade? ela aplicou na educação infantil. Foram Olha que crianças de 4 e interessante. 5 anos que a escola estava promovendo a atividade e a aluna Hum, se integrou à atividade e aprendeu com a atividade. E o relato que ela nos trouxe no envio da atividade é que ela pretende, futuramente, quando exercer a sua docência, no estágio ou profissionalmente, aplicar o que ela viu na atividade. Então, aquela olha. atividade serviu para um aprendizado de uma futura prática que ela irá desenvolver. Foi um estímulo, né, para que ela parasse e pensasse de que caixas de sabão, caixa de sapatos, né, ferros, pudessem ali trazer uma sonoridade e uma interação entre os alunos. Foi muito bacana. Muito rico essa sua fala, Marcelo. Eu vou fazer um adendo, porque a gente já entrou naquele outro assunto que eu acabei não tratando antes, que é a extensão. Essa foi uma atividade extensionista, é isso? E aí ela Isso, aplicou, olha, gente, por quê? A gente sabe que no curso de pedagogia, e como todas as outras licenciaturas, licenciatura em computação, psicopedagogia, né, e todos os outros demais cursos, a gente tem 400 horas de prática pedagógica, mas temos também uma carga horária de atividades para atividades extensionistas. Claramente que a atividade extensionista é para atender ao público, à comunidade como um todo, mas ela também se associa à prática do professor na construção do seu dia a dia, né, Marcelo? E isso deixa o nosso coração quentinho, né? Que a gente está seguindo um caminho de entregar para essa nação futuros profissionais dedicados, alinhados com a sustentabilidade, como você disse, e conhecedores do seu papel social. Temos mais práticas, assim, boas práticas para você contar para mim e a gente dividir com os nossos demais estudantes? temos uma prática onde o afeto está muito explícito e Hum, muito pulsante. Uma aluna da cidade de Brejinhos, do Rio Grande do Norte, estudou numa nossa, escola rural. E aí, no momento da escolha, né, da prática pedagógica, onde a atividade extensionista fosse realizada, ela sim. escolheu retornar a essa escola onde ela havia estudado, uma escola rural, e foi uma emoção muito grande esse retorno e encontrar com a professora que havia sido a professora dela, ainda nessa escola, e agora esse retorno, ela como aluna do curso de pedagogia. Ai, que Então, esse fofo. olhar do afeto a emocionou muito. Ela, inclusive, enviou uma foto ao lado da sua querida professora.
Ai, que memória dentro dessa afetiva. escola rural. Que memória afetiva e que história bonita, porque ela pôde retornar e afetivamente dizer para essa professora o quanto que foi importante a educação na vida dela e o quanto que foi possível ela retornar a esse lugar com uma gratidão pela trajetória e memórias construídas. Então é importante também destacar e salientar o quanto que memórias afetivas são construídas dentro das escolas. Esses laços que nos aproximam se eternizam. E é tão lindo perceber isso. Exatamente, Marcelo. E você falou uma coisa importantíssima que é: a gente se faz professor quando a gente olha para a nossa trajetória, acolhe a nossa história, né? Abre a caixa preta da escola e a gente reconhece quem passou e nos afetou de forma positiva ou negativa. É essas escolhas que a gente vai levar para a nossa vida como docente. Será que temos mais alguma dica que você possa partilhar com a gente? Tenho sim. O GRAM, ao oferecer os cursos superiores, ele possibilita, né, a inserção de diferentes pessoas ao ensino superior. Olha que coisa linda. Uma aluna Exatamente. nossa do curso de pedagogia que trabalha numa empresa de um laboratório. A função dessa aluna é uma função administrativa ligado à conservação e à faxina do local. E aí, recolhendo o lixo, ela começou a pensar na, na possibilidade da interação com as discussões da preservação do meio ambiente sobre o desgaste dos copos, né? Hum, Como estava sendo muito acumulado, muitos copos sendo, né, descartados indevidamente, um uso despreocupado com o que é feito com o resíduo dos plásticos e tudo. Ela resolveu fazer uma ação junto aos colegas da empresa para o uso consciente dos copos, para que, não que ela não tivesse o trabalho de recolher os copos, mas se cada um tem a sua caneca, como eu estou aqui com a minha caneca do GRAM, né? Como cada um tem a sua, nós estamos cooperando com a preservação do meio ambiente e da natureza. exato. Então, foi uma discussão bacana que ela fez com os colegas da empresa em relação à questão da educação ambiental, muito necessária ao nosso cotidiano, que é a educação ambiental. E que a educação ambiental pode estar presente com os pequenos e com todos nós adultos também, porque o meio ambiente importa para todos. E foi Exatamente. interessante que ela foi pensar e agir sobre a educação ambiental no seu local de trabalho, interagindo com o conhecimento estudado e adquirido através do GRAM. Olha que coisa bacana. E o mais legal disso, Marcela, é porque a gente pensa que o pedagogo, né, nesse caso, ele só está relacionado à educação escolar. Não, os espaços não formais de ensino, os demais espaços, né, as demais instituições, elas também se fazem presentes no momento em que a gente está fazendo um processo educativo. Então, educar é para todos. Você falou ali da importância da sustentabilidade. O Brasil é signatário de tantos tratados internacionais, né? Discutindo ali a viabilidade de um desenvolvimento ecológico, ambiental para os próximos anos. A preocupação é de todos. E que interessante que a instituição, o GRAM, enquanto instituição formadora, percebeu isso e coloca essa estudante a ser desafiada a fazer isso no seu local de trabalho. E aí, Marcela, eu sei que a gente ainda tem mais alguns minutinhos, mas eu tenho certeza que ainda temos tempo para mais uma boa prática. Será que temos mais alguma aí na sua manga? Uma excelente prática. Ai, Aliás, são muitas maravilha! boas práticas. A live poderia durar muito mais tempo. Temos Com excelentes boas certeza. práticas. Vamos fazer o Nossos seguinte: alunos você terão seleciona muito mais duas para sucesso. a gente conversar, mais duas boas práticas. Tudo bem. Essa é de Manaus, né? Vem do norte do nosso Manaus. país. E aí, essa aluna de Manaus resolveu fazer uma interação com os idosos que eram atendidos pelo CRAS da cidade onde ela mora. E ela resolveu fazer uma interação
com os idosos a partir dos retalhos de panos que sobravam na sua localidade, e ela resolveu construir bonecos de pano. Olha que bacana. E esses bonecos de pano passaram a ser criados pelos idosos, então a construção foi coletiva, tiveram nome dos netos e dos filhos dos idosos, e eles construíram histórias criadas e vividas com os bonecos de pano. Então, quanto afeto não foi trazido por essa atividade, que envolveu o reaproveitamento do material que estava disponível, a interação com esses idosos num trabalho de memória, a atenção em construir ali, né, o manuseio, né, a arte manual de criar ali os bonecos, de interação entre eles, porque cada um contou a história para o outro, de uma troca importante e de lembranças, de recordações tão queridas, ligadas ao afeto. Esse é um processo de uma educação afetiva muito carinhosa e muito importante com os nossos idosos também. Quando a gente fala de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, é preciso demarcar essa modalidade do ensino como uma construção afetiva que muito está presente nessa realidade. Que coisa bonita essa atividade dessa menina. Muito querida essa aluna. Marcelo, você aí retomou a própria LDB, quando ela vem falando, né, dessa educação ao longo da vida. Quando você falou ali da construção dos bonecos, eu lembrei de Lélia Gonzalez, junto com as bonecas pretas, ali, junto com o movimento negro feminista aqui do Rio de Janeiro, a parte das bonecas Abaiomis. Olha, ter tanta afetividade nesse processo e você conseguiu entregar isso numa fala tão amorosa, que eu tenho certeza que quem está em casa está aqui igual a mim, assim, segurando o olhinho, porque a gente precisa continuar. E vamos agora para a nossa última boa prática, meu amigo. Divide com a gente aí, abre esse coração para que o choro possa ser livre depois. Então, vamos agora, né, já que eu estou percorrendo aí as regiões do nosso país, vamos a Minas Gerais, vamos ao nosso querido Sudeste, onde um aluno que é bombeiro militar resolveu fazer uma prática com crianças, com ações de contribuição à prevenção de incêndios nas florestas. O meio ambiente, estamos falando muito de meio ambiente hoje, mas veja que coisa Sim. importante pensar nisso. A educação preventiva, ela se dá com alertas, com contribuições à cognição dessa criança e desse adolescente, para que ele entenda que a ação que eu faço aqui no meu local pode se desdobrar no local do outro, inclusive com riscos de incêndio. Então, ele trabalhou a questão dos balões, ele trabalhou a questão das fogueiras, ele trabalhou as questões de como que eu faço, né, uma intermediação ou uma ação de intervenção quando eu vejo algum fogo, né, algum foco de fogo, para que não se transforme no incêndio. As práticas, inclusive religiosas, em relação a acender a vela, o cuidado com isso, quando acabar a luz tem que acender uma vela, também um cuidado com isso. Foi interessante que essa troca com esses alunos, ele, enquanto bombeiro, trabalhando com bombeiro mirim com as crianças, criou um despertar para que essa criança desdobrasse o que ela aprendeu, não só consigo, mas para com os colegas, com os amiguinhos. Então, foi um desafio, aprenda comigo e passe adiante. Não fique só Sim. comigo. Não retenha o conhecimento, que é isso que Exato. nós desafiamos os nossos alunos no GRAM a fazer, a não reter o seu conhecimento, a dividir, a ser multiplicadores. Esse é o desafio que temos, presentes e constantes. Com certeza, Marcelo. E uma coisa muito interessante que você falou que nessa perspectiva a gente está falando de um homem fazendo licenciatura, que a gente sabe que tem toda uma outra questão por trás disso. Segundo, que ele trouxe o conhecimento que ele já tinha enquanto bombeiro, mas é aqui que ele vai fomentar toda uma formação didático-pedagógica para poder traduzir isso para crianças.
Uma coisa é a gente fazer a tradução para o seu meio militar, para o seu meio, né, de colegas de Seus trabalho. pares. Outra coisa é você isso aí, para os seus pais. Outra coisa é você falar para as crianças, traduzir no tempo delas, na forma delas. Marcelo, eu quero te agradecer por ter batido esse papo aqui comigo. A gente vai marcar outras grandes lives para tirar Com todas as dúvidas certeza. dos nossos estudantes. E aí eu tenho certeza que você quer deixar o recado final, convidando a galera que está assistindo a gente a deixar um recadinho para você na sala de tutoria, correto? Sim, estou à disposição para essa troca, para solução de dúvidas, para as interações e espero por vocês na sala de tutoria, sempre disponível, com um abraço quentinho, com uma disponibilidade afetuosa de recebê-los na sala de tutoria. Vamos interagir, vamos nos comunicar, vamos nos conhecer. O GRAM está à disposição de vocês sempre. Eu que agradeço a sua participação, Marcelo. Um beijo para todos e todas que estão nos assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.